Olá, vestibulando Manauara, tudo bem? Aqui é o professor Miguel trazendo mais uma questão do PSC. A primeira etapa do PSC, no ano de 2012, vem com a questão 50 que diz assim: em um triângulo retângulo, cujos lados estão em progressão aritmética, o valor do cosseno do maior ângulo agudo vale... Gente, para resolver essa questão, precisamos primeiro esboçar esse triângulo retângulo. Isso vai facilitar muito na resolução. Então, vou fazer aqui o rascunho do que seria esse triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como você sabe, é um triângulo que possui um ângulo reto. Por isso o seu nome, triângulo retângulo. Esse ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, esse triângulo, além do ângulo reto, possui dois ângulos menores do que 90 graus. São dois ângulos agudos. Aqui eu vou chamar um ângulo agudo de alfa e um outro ângulo agudo de beta. Muito bem. Além dos três ângulos, nós temos três lados que recebem nomes específicos no triângulo retângulo. Esse lado do meu triângulo, que está de frente para o maior ângulo, para o ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa, tá? H, hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo retângulo são os catetos. Um cateto que está de frente para o lado que está de frente para o ângulo alfa, vou chamar de A. Este é um dos catetos, este lado. O outro lado do triângulo retângulo está de frente para beta, vou chamar de B. É o outro cateto. Então, H é a hipotenusa, A e B são os dois catetos, ok? Bem, caracterizado o nosso triângulo retângulo, agora nós temos que definir o que ele está procurando, né? Ele quer o valor do cosseno do maior ângulo agudo. Cosseno do maior ângulo agudo. Bom, primeiro, eu tenho dois ângulos agudos aqui. Isso eu falei para você já, o ângulo alfa e o ângulo beta. Agora, como saber qual é o maior ângulo agudo? Visualmente você consegue perceber, mas uma outra maneira não é simplesmente olhando para o ângulo, e sim também olhando para o lado, porque o ângulo ele é proporcional ao lado oposto, ao lado que está de frente para ele. Então, como o lado A é o menor lado do triângulo retângulo, de frente para ele está o menor ângulo. Assim, lembra que 90 graus, o ângulo reto, é o maior ângulo e de frente para ele está o maior lado, a minha hipotenusa. Então eu sei que alfa é o menor ângulo dos três ângulos entre alfa, beta e este ângulo de 90 graus, o alfa é o menor deles. Como alfa e beta são os ângulos agudos, o maior ângulo agudo, portanto, é beta. Então eu tenho que encontrar o cosseno de beta. Mas o que é esse cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo é a divisão, a razão entre o cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente ao ângulo? A palavra adjacente, esse prefixo ad, quer dizer junto. Então, o cateto adjacente é aquele cateto que está ao lado do meu ângulo ali, junto com o meu ângulo. Então, é o cateto A, que é adjacente ao ângulo beta. Então, fica cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é o cosseno de qualquer ângulo, cateto adjacente ao ângulo dividido por hipotenusa. Para que eu possa encontrar o cosseno desse maior ângulo agudo, portanto, eu preciso saber quanto vale o comprimento de A e quanto vale o comprimento de H. Como eu não sei esses valores ainda, agora é que eu vou utilizar a informação sobre a progressão aritmética. Os lados, ele fala aqui no enunciado, os lados estão em progressão aritmética. Essa informação vai ser crucial para eu encontrar o cosseno de beta. Agora percebe o seguinte, primeiro o que é uma progressão aritmética? Eu vou utilizar alguns exemplos numéricos, não que esses exemplos representem necessariamente os valores dos lados, não. São apenas exemplos para que você possa entender onde eu quero chegar. Vou escrever aqui alguns valores, fica mais amigável, vou colocar 2, 4, 6, 8 e 10. Uma sequência de números, uma progressão aritmética. Nesta sequência numérica, você repara o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o último número da minha sequência, o 10, e eu subtraio o anterior dele, 10 menos 8, quanto é que dá? Dá 2. Agora eu vou pegar o 8 e fazer a mesma coisa. Subtraio dele o anterior. 8 menos 6 também dá 2. Mesma coisa com o 6. 6 menos 4, 2 também. 4 menos 2, 2. Então, assim,
Isso daqui é uma progressão aritmética, porque você sabe que a partir do segundo termo, a partir do segundo número, que é esse 4 daqui, da minha sequência, o segundo da esquerda para a direita, tá? A partir do segundo, se eu quiser obter o número, basta que eu pegue o que vem antes dele e some ao mesmo valor, sempre. Esse valor que eu estou somando sempre é chamado de razão na progressão aritmética. A nossa razão aqui é 2. Significa o seguinte, se eu quero obter qual é o elemento que está nessa posição aqui, na posição, basta que eu pegue o anterior, que é o elemento anterior é o número 2, e some com a razão, com 2. E aí eu obtenho o termo que vem agora, o 4. A mesma coisa eu posso fazer com 6. Olha, eu pego o 6, eu quero saber, por exemplo, vamos ver qual seria o outro elemento que vem na sequência, seguindo a mesma lógica. Você sabe, né? 2, 4, 6, 8, 10, você pegou a ideia. O que viria depois seria o 12. Mas basta eu fazer essa mesma lógica. Eu pego o cara que vem antes, essa posição está vazia, suponha. Então eu pego o cara que vem antes e somo a minha razão. 10 mais 2 dá 12. Então esse seria o próximo elemento. Então, numa progressão aritmética, a partir do segundo elemento, basta eu somar o elemento anterior, um número anterior, a uma mesma quantidade que eu chamo de razão, e sempre obtenho o número que vem depois. Isso é uma progressão aritmética. Ele me diz que os lados estão numa progressão aritmética. Agora eu vou escolher aqui, eu vou escolher dois desses números. Olha só, repare, três na verdade. Repare o número 4. O que acontece com o 4? Se eu chamar o 4 de x, o próximo elemento, repare que é x mais a razão. É verdade, a razão é 2, né? É x que vale 4 mais a razão que vale 2. Ou seja, o próximo elemento é 6, x mais r. E o cara que vem antes dele, quem é? É x que vale 4 menos r, menos 2, que vai dar 2. Assim eu obtenho o elemento que vem antes de 4, que é o 2. Bom, então a minha sequência dos três números aqui, de três números quaisquer dentro da minha progressão aritmética, é x menos r, x e x mais r. Então, essa informação eu vou utilizar, porque ele me diz que os lados do meu triângulo retângulo estão em progressão aritmética. Você sabe que o maior deles é x mais r. Então, qual é o maior lado do meu triângulo retângulo aqui? Muito bem, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a x mais r, correto? Agora, quem é o menor lado? Olha, esse da esquerda aqui é o menor número da minha sequência, supondo que a sequência seja uma sequência crescente, por exemplo, tá? Bom, para simplificar mais o que a gente está fazendo. Então, o menor deles aqui, portanto, se x mais r é o maior, o menor deles é x menos r. Quem é o menor lado do meu triângulo retângulo? É o cateto A, né? Então, A é igual a x menos r. E esse cara daqui? Esse cara está no meio, né? Ele é maior que x menos r e é menor que x mais r. O b, portanto, é quem? Olha aqui no meio quem está. É o x, correto? Então é x. Então a minha sequência é assim, x menos r, depois x e depois x mais r. A sequência é A, B e depois H. Temos já toda a fundamentação para a gente poder desenvolver e encontrar quanto é que valem esses lados aqui, que estão em progressão aritmética. Agora temos que utilizar uma outra informação importante, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele afirma que a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, h elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Mas eu sei quem é h. h eu vou substituir por h x mais r, né? h é x mais r, então fica x mais r elevado ao quadrado. Isso é igual ao cateto a, que é x menos r também. Então, x menos r também elevado ao quadrado, né? X menos r elevado ao quadrado. Mais o cateto b ao quadrado. Quem é b? b é x, então fica x ao quadrado, correto? Agora é só desenvolver. X mais r elevado ao quadrado é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, você já repetiu muito, deve ter memorizado de tanto repetir, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso é o quadrado da soma. Isso é igual a x menos r ao quadrado é o quadrado de uma diferença de dois termos. Isso resulta também em outro produto notável que você acaba aprendendo no ensino fundamental, né? Então, esse produto notável
Quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo aqui, mais quadrado do segundo, mais r ao quadrado. Isso ainda eu tenho que pegar esse pedaço que sobrou, né? Mais x ao quadrado, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar quem for igual dos dois lados da igualdade, né? Então, que termos eu posso simplificar? Eu posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado. Eu posso simplificar r ao quadrado com r ao quadrado. Então, fica apenas 2xr, é igual a x ao quadrado menos 2xr. Ou seja, vai ficar assim, 2xr, 2 vezes x vezes r, é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes r. Menos 2xr. Agora eu vou passar esse menos 2xr para o lado esquerdo da minha equação. Vai ficar 2xr mais, troca de sinal, né? Mais 2xr. Isso é igual a x ao quadrado. Então, isso dá 2xr mais 2xr são 4xr. 4xr é igual a x ao quadrado. O que eu vou fazer agora é dividir os dois lados da minha equação. Eu vou dividir os dois lados por x. Então, aqui eu divido por x e aqui eu divido por x. Então, daqui do lado esquerdo eu vou simplificar e vai ficar 4r. E do lado direito vai ficar apenas x, né? Porque x ao quadrado dividido por x é apenas x. Então, vai ficar assim, x, deixa eu só corrigir aqui, x é igual a 4r, correto? X é igual a 4r. Perfeito. Agora que eu sei quem é o valor de x, eu sei qual é a minha sequência, né? A minha sequência era x menos r, x e x mais r. Como é que fica, então, o primeiro? X menos r, ou seja, 4r, que é o meu valor de x, correto? Menos r, é o primeiro elemento. O segundo, que está em sequência em progressão aritmética, é o x, que acabamos de ver que vale 4r. E o terceiro é x mais r, ou seja, 4r mais r. Então, os meus três elementos são 4r menos r, dá 3r. O outro é 4r. E esse último é 4r mais r, ou seja, 5r. 3r, 4r e 5r, então, são os meus lados do meu triângulo retângulo que estão em progressão aritmética. Aí você pensa, Miguel, eu não descobri quanto é que vale os lados. Nem precisa, olha só. O meu cosseno de beta é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? O A eu posso escrever de que forma? Esse A, lembra que o A é o menor deles, ou seja, é 3R. A é 3R, então, beleza, 3R dividido pela hipotenusa, que é o maior dos lados. O maior dos lados aqui é 5R, então é 3R dividido por 5R. R com R vai simplificar, e por favor não R nessa simplificação, fica 3/5. 3/5 é então o meu resultado. O cosseno de beta é igual a 3/5. A alternativa correta, letra B. Bom, espero que tenha te ajudado e que você tenha gostado do vídeo. Por favor, não esquece de curtir o vídeo, dá seu comentário aí que incentiva o meu trabalho, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.